Muitos outros virão. Não é? Vamos fazer muitos outros cine-pibs com pipoca, com comunhão, com alegria. Foi muito joia ontem, né? Então, é uma referência já para nós. A gente já sabe que Deus quer que a gente faça outros. Sábado à tarde, sábado à noite. É muito bom, não é? Eu quero ministrar para vocês nessa noite o tema Como viver o melhor ano da sua vida. Põe a mão no seu coração e diga: 2025, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Amém? De novo, 2025, eu quero e eu peço, humildemente, em nome de Jesus, o melhor ano da minha vida. Amém? Isso por quê, meus queridos e amados irmãos? Porque o futuro não nos pertence, pertence a Deus. Amém? Mas nós podemos trabalhar o nosso futuro através das nossas atitudes e da nossa fé. Sim ou não? Isso é sabido já desde tempos imemoriais. É por isso que as pessoas que prosperam, que progridem, fazem uma coisinha chamada o quê? Planejamento. Diga, planejamento. Qualquer pessoa que prospera, qualquer pessoa que avança em qualquer área da vida, não só material, mas espiritual, familiar, na sua saúde, faz planejamento. Você já sabe o que você vai fazer em janeiro? Se você não sabe, se você nem pensou, você está sem planejamento. Então, as suas chances de ter o melhor ano da sua vida em 2025, elas são reduzidas. Se você não tem planejamento, não tem metas, não tem uma visão para o ano que está começando, as chances são grandes de você ter um ano repeteco de 2024, ou pior. Estão entendendo? Então isso é uma lei espiritual. Diga comigo, visão nos dá realização. Planejamento nos dá conquistas. Amém, amém? Vamos ler a palavra de Deus, então, com o texto de referência para a mensagem dessa noite, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E agora, vamos colocar em tela também? Já está ali, ó. Pessoal, é muito eficaz. Parabéns, equipe. E agora, que o Deus da paz os torne santos. Vamos falar todos juntos? E agora, que o Deus da paz os torne santos. Só que está fraco, muita gente não está falando. Vamos falar todos juntos agora. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. O que significa em todos os aspectos? Tudo. Na vida material, no casamento, na vida espiritual. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então eu vou pedir para a mamãe aí nos ajudar com as crianças. Tá bom? Mamãe, nos ajude aí com as crianças. Tem um objeto de plástico que já caiu umas 2 vezes. Vamos lá. Deus quer nos tornar santos em todos os aspectos. E agora vejam. Acompanhe a bolinha vermelha aqui. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos. Fale comigo, mantidos. Diga, manutenção. Amém? O que nós não damos manutenção, envelhece e estraga. Sim ou não? O que nós não damos manutenção, envelhece e estraga. Sim ou não? A pessoa que só anda com o carro, anda, não troca amortecedor, não troca pneu, o que vai acontecer um dia? Ela vai ficar a pé. Sim ou não? Não é? Ou sofrer um acidente, não é verdade? Pneu careca, por exemplo. A pessoa vai frear, o carro não vai parar. Não é verdade? Então, manutenção, está falando de presente. Não é? Mas vejam, até o quê?
a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, Ele poderá, Jesus Cristo, voltar nesse ano. Quem sabe é o ano da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus. Amém? Quem sabe, poderá ser este ano, não é? Se os fatos ou o início, pelo menos, não é? Da grande tribulação, se começar, né? A tribulação, ano que vem, aí desencadeia uma série de eventos que vão culminar com o retorno glorioso de nosso Senhor. Quer a igreja seja arrebatada antes, no meio ou no fim. Então fala de futuro, amém? E de presente. Diga presente, manutenção. Futuro, planejamento. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, pedimos que esse ano de 2025, o Senhor nos dê o melhor ano das nossas vidas. Nas nossas famílias, lares, casas, no nosso corpo físico, na nossa alma e no nosso espírito, experimentemos aquilo que o Senhor ainda não pôde ver em nós, por nossas limitações, ou às vezes por falta de conhecimento, mas pedimos a Deus que tudo isso agora caia por terra, em nome de Jesus, e o Senhor abra a nossa visão e aumente a nossa fé, para esse ano ser totalmente diferente para a Tua honra e glória, um ano muito melhor, o melhor de todos, é o que pedimos em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Como viver o melhor ano da minha vida? E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os aspectos e projetos, Deus tem um planejamento e o melhor para mim e para você, amém? Deixa o texto em tela, por favor. Ou seja, Deus planejou que eu e você, que todos nós, sejamos um ser humano completo, integrado, pleno, abundante, tanto em saúde física, quanto emocional e espiritual. Na linguagem bíblica, isto é feito através de nos tornarmos o quê? Diga, Deus nos faz santos. Há pessoas que pensam que a santidade é incompatível com o sucesso financeiro e material. Diga comigo, algumas das pessoas mais ricas do mundo são bons crentes. Sim ou não? Não é? Um dos mais conhecidos e que sempre é mencionado em oportunidades assim é o famoso fundador da Colgate-Palmolive. Eu acho que todo mundo já escovou os dentes, não é? Com essa pasta de dente, não é? William Colgate. Como eu e você, ele foi um irmão em Cristo que dedicou a sua vida e já na sua vida adulta, ele inverteu. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, né? Ele inverteu. Ele ofertava 90% e vivia com o dízimo. Estão entendendo? Só que o dízimo dele eram milhões. Então os 10% com o qual ele vivia já era uma fortuna. Imagina os 90% que ele ofertava nas igrejas, no reino, em instituições de caridade. Estão entendendo? Ele inverteu. Diga comigo, o reino de Deus é de abundância, é de fartura. Tem que mudar o paradigma, tem que mudar, virar a chave da nossa mente. Porque muitas vezes nós pensamos em salário mínimo, sim ou não? Pensamos em saúde, mas com dor, com falta de mobilidade. Pensamos em uma vida de emoção, mas sem alegria. Então são paradigmas de crenças limitadoras. Diga comigo, o nosso Deus tira as limitações e abre a visão de fé. Então, se nós não estamos realizando plenamente a vontade de Deus, é porque ainda há visões ou crenças, coisas que nós acreditamos que nos limitam.
Por exemplo, uma coisa assim que eu ouvi muito quando era pequeno é que dinheiro é sujo. Quem já ouviu essa expressão? Dinheiro é sujo. Então a mamãe falava assim para mim: mexeu com dinheiro, chega, lava a mãozinha. Não é? E muitas pessoas inconscientemente ligam isso ao fato que todo dinheiro é um tipo de maldição. Não é verdade? Então, se o dinheiro é sujo, é uma coisa ruim, não é? Mas não é que ele é sujo em si, intrinsecamente. Ele é sujo porque as pessoas manipulam, ele circula. Então tem bactérias, então tem que lavar a mão. Mas ele é só um meio de pagamento, sim ou não? O que é o dinheiro? É um meio de pagamento, é uma forma de você pagar as coisas e receber. Também quando você presta um serviço ou vende alguma coisa. É só isso. Ele não é nem bom nem ruim, ele é só uma ferramenta. Então, se você tem a crença limitante que o dinheiro é ruim, você sempre vai pensar assim: eu não posso ganhar mais do que 1, 2 salários mínimos, porque senão eu vou ficar ruim. Estão entendendo como funciona a crença limitante? A crença limitante funciona assim. É um conceito errado que entra na nossa mente, ou então, toda pessoa espiritual tem que ser pastor, missionário, evangelista. Não. Todo crente deve ser espiritual. Aquele título, aquela função, só denota o lugar dele ou dela no corpo de Cristo. Estão entendendo? Amém? Quem está comigo, levanta a mão. Glória a Deus. Obrigado. Então o pastor seria a boca, né? Fala, ele transmite, não é? O evangelista. Mas e você? Que muitas vezes não aparece, mas é tão importante quanto o fígado, o pâncreas ou os rins. Porque você está ali sustentando na oração, na comunhão, não é? Na visitação, em outras coisas que não aparecem, não estão aqui em cima, mas que são até mais importantes. Sim ou não? Amém? Porque dão sustentação. Então não menospreze a você mesmo ou ao seu dom, porque todos eles têm o seu lugar e são importantes no corpo de Cristo. E como Deus trabalha nesse processo de nos tornar bênção, como Ele trabalha nesse processo de santificação, de nos tornar santos. A palavra, muitas vezes, é associada com ser uma pessoa assim, muito certinha, mas biblicamente não tem esse sentido. A pessoa santa é a pessoa que foi separada para o uso de Deus, para ser de Deus e para Deus usar. Então todos nós somos santos. Todo mundo que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é? E abraçou o Evangelho, entregou a vida a Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, é chamado na Bíblia Sagrada de uma pessoa santificada ou santo. Sim ou não? É por isso que quando o apóstolo Paulo abre as suas cartas, ele fala o quê? Aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Tessalônica. Então diga comigo, quando eu considero o meu irmão, a minha irmã, um santo de Deus, eu tenho que respeitá-lo. Não é verdade? Porque eu não estou tratando com uma pessoa qualquer, eu estou tratando com alguém que, como eu, compartilha o corpo de Cristo. É um santo, é uma santa de Deus. Então nós temos que ter um mimo, um carinho especial por esta pessoa. Amém? Vocês estão comigo? Então, para ter um ano excelente, extraordinário em 2025, compreenda e entenda que Deus tem um projeto para todos nós e que isto está inserido num contexto comunitário. Ou seja, Deus nos chama no plural. Diga, Deus é plural. Como é que Deus se revela na Escritura Sagrada? O amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós. Amém? Revelando a pluralidade, a triunidade de Deus. Amém? A doutrina da Trindade é revelada na Bíblia Sagrada, embora a palavra em si não apareça, mas ela está presente nas bênçãos, nos textos, nas epístolas sagradas, não é?
nos evangelhos. Pois bem, Deus então trabalha a partir da saúde física, emocional e espiritual. Vejam aqui, espírito, alma e corpo. Então nós vamos começar de fora para dentro, corpo, alma e espírito. Estão entendendo? A parte que todo mundo vê de cada um de nós é o corpo. Amém? Mas quando você se relaciona com a pessoa, você começa a ver um pouco da sua alma. E se você se relaciona em profundidade, em intimidade de comunhão, você consegue sentir também o seu espírito. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Então vamos começar com o corpo. Deus nos quer plenamente santificados, a ponto de usar uma expressão muito forte. Olha aqui, ó. Mantidos o quê? Diga comigo. Irrepreensível. O que é uma coisa irrepreensível? Que não tem por que ser corrigida, porque está tudo certinho. Amém, amém? Estão entendendo? Então Deus quer que nós estejamos plenamente alinhados, sem necessidade de repreensão, porque nós estamos nos submetendo ao processo. Então nós vamos nos tornando irrepreensíveis, ou seja, nós vamos sendo mantidos. Diga comigo, Deus trabalha em processos. Sim ou não? Os apóstolos já eram crentes, não eram? Mas lá no fim do ministério de Jesus, Jesus aparece e faz o quê? Em relação a eles? Sopra sobre eles e diz o quê? Recebam o Espírito Santo. Estão entendendo? Ou seja, eles já eram crentes, mas ainda não tinham recebido uma porção mais completa. Então é processo, estão entendendo? Então às vezes a gente pensa assim, eu me converti, toda a minha vida está resolvida. Não, 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 não. Você se converteu, você só deu o primeiro passo. Você tem que ter um processo de manutenção. Eu quero falar um pouquinho sobre a sua saúde, que é a primeira coluna, o corpo mantido e irrepreensível. Coloque em tela, por favor, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. E vejam a importância que a Bíblia dá ao nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, 19 e 20. 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o quê? Diga para a pessoa que está aí ao seu lado, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Versículo 20. Pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Amém, amém? O que quer dizer isso? Eu vou usar aqui a frase de um dos mais conhecidos médicos do Brasil. Ele falou essa frase, preste atenção aqui comigo, ó. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Vamos falar todos juntos? Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para tratar da sua doença. Sim ou não? E aí eu fui pesquisar. O que está acontecendo no Brasil? 2 médicos com mestrado e doutorado. 2 médicos. Doutor Zeballos e doutor Edmilson Migovski, 2 médicos. Vocês sabem que no Brasil você pode fazer o bacharelado, o mestrado e o doutorado. Sim ou não? O médico no Brasil, ele é chamado de doutor, mas na verdade se ele só faz os 6 anos, ele é bacharel em medicina. Estão entendendo? Mas aqui no Brasil ele é chamado de doutor, não é? Nos Estados Unidos ele é chamado medical doctor, para diferenciar. Esses 2 médicos, além
do curso normal, eles fizeram um mestrado e fizeram um doutorado. Então, para fazer isso é mais ou menos de 15 a 20 anos de estudo na faculdade. Estão entendendo? Então não é qualquer pessoa, são professores de faculdades e médicos militantes que atendem milhares e milhares e milhares de pessoas todo ano. Olha o que eles declaram. E vocês podem pesquisar nos canais deles do YouTube. Após a pandemia, ficou no sangue da maioria das pessoas a síndrome pós-pandemia com a partícula spike. Essa partícula spike, ela se reproduz no corpo das pessoas. E ela entrou no nosso sangue ou através do RNA mensageiro, ou ela entrou através da própria enfermidade. Então, quase todos nós aqui, se não todos, estamos com essa spike no corpo. Vocês estão entendendo? É por isso que muita gente sofre da síndrome pós-Covid. Muita gente, depois da pandemia, ficou com memória fraca, sim ou não? Ficou com desarranjo intestinal, esquecimento, desânimo, depressão, fraqueza, uma série de problemas. E aumentou muito o número de AVCs, acidente vascular, eu estou enfermeira aqui, acidentes vascular cerebral, e infartos e miocardites. Porque a bactéria spike, ela engrossa o sangue e irrita as membranas internas das veias, artérias e do coração. E também de vários órgãos. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo nesse ano 2025, para não sermos surpreendidos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu periódico. Por favor, faça o seu periódico em 2025. Pastor, o que é o periódico? Você tem que passar no médico e fazer os seus exames de sangue, fazer aqui aquele do abdômen, pelo menos o ultrassom total do abdômen e pelo menos uma tomografiazinha ou aquele do coração, o ecodoppler. Gente, são coisas baratas. Se você fizer aquele cartão de medicina que tem aqui na nossa cidade, você vai gastar, não é gastar, você vai investir, talvez no máximo R$500. Está entendendo? O que é R$500 para você viver um ano de 2025, 2026 com saúde? Não é nada. Porque essa proteína pode estar aí comendo por dentro o teu coração. É impressionante o número de jovens adultos com 20, 30, 40 anos que estão falecendo de miocardite, de AVC e de infarto do miocárdio. Não é verdade, irmã? Estamos aqui com uma enfermeira só dizendo, pastor, é verdade. Porque eu estou falando isso baseado em pesquisa. Eu fui pesquisar para trazer essa palavra para vocês. E eu estou preocupado. Porque a maioria dos irmãos, das irmãs, não fazem exames. Não fazem o seu exame anual periódico. E aí essa proteína está silenciosamente trabalhando e causando destruição interna nos órgãos da pessoa. Quando manifesta uma doença, já é tarde demais. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E muitas vezes a doença já evoluiu para algo grave, que às vezes vai abreviar anos de vida daquela pessoa. Aquela pessoa ia viver até 80, 90 anos, às vezes vai falecer muito mais cedo. Então cuide bem do seu corpo, porque se você não tiver tempo para cuidar de sua saúde, em algum momento você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então faça seus periódicos. Jovens, se cuidem. Não é porque você tem 20, 30 anos que você não deve fazer o seu periódico. Por favor. Não é porque você é uma moça, um rapaz de 35, 40 anos. Pastor, mas eu não sinto nada. É silencioso. Quando manifestar, às vezes o seu fígado já vai estar ruim, o seu coração já vai estar comprometido. Estão entendendo, amados? Então nós temos também, para ter um bom ano, cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito
Santo. Então, se você está com cansaço, se você tem problemas de dores no corpo, ansiedade, depressão, problemas digestivos, dificuldade para dormir, eu vou te pedir para fazer pelo menos 3 coisas. Diminua a ingesta de lácteos. Eu sei que é uma delícia, não é? Nescau, Toddy, queijo, não é? Mas diminua pelo menos. Se você não consegue parar, diminua. Segundo, diminua o açúcar branco e substitua por mel ou por pelo menos o mascavo. Amém? E terceiro, por favor, meus queridos e amados irmãos, durma bem e faça exercício físico. Diga comigo, dormir bem, fazer exercício, previne muitas doenças. Não seja uma pessoa sedentária, que só fica dentro de casa. Caminhe, compre uma bicicleta, ande de bicicleta, faça natação. Pastor, eu não posso pagar academia. Vai no balneário da prefeitura. Se não tiver aqui em Itaquá, vai no Dipoá. Eu morei aqui, eu ia no Dipoá com as crianças, com a esposa. Os irmãos estão entendendo? Não fique sem exercício físico, sem dormir bem. Diminua a ingesta de lácteos, de farinhas e de açúcar. A sua saúde vai melhorar. Porque tudo que nós fazemos, a gente faz através do corpo. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Tudo que você faz, tudo que você vai fazer através do corpo. Então, se o homem tiver com mais de 90 centímetros, quando você chegar em casa, pega uma fita métrica e passa na barriga. Se você tiver com 90 centímetros para cima, você tem que diminuir essa barriguinha. Se for mulher, 80. Pastor, e o que eu faço até diminuir? Comece a fazer isso que eu pedi. Diminua o açúcar, diminua os lácteos, faça exercício e durma bem. Amém? E faça o seu periódico, por favor. Faça o seu exame do abdômen total. Faça o seu examezinho de esteira, faz o seu cartão para fazer esses exames populares, entendeu? Pastor, eu não tenho recurso, nós vamos te ajudar. Comece a fazer uma poupança para isso, mas não fique sem cuidar do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Tudo que você for fazer para ter o melhor ano da sua vida, você vai fazer usando o seu corpo, usando seus pés, as suas mãos, falando, não é verdade? Se locomovendo, escrevendo, digitando, usando a sua criatividade, tudo isso você tem que usar o corpo. Se você estiver deprimido, triste, com uma síndrome pós-pandemia, você não vai dar conta de fazer nada, você só vai querer ficar dormindo, levantar para você vai ser pesado, você não vai aguentar nem passar um café. Sim ou não? Porque você está sofrendo de uma síndrome pós-pandemia. Durma bem, se exercite, diminua açúcar, diminua derivados de leite e farinhas brancas. Amém? Menos bolo, menos pão e mais proteína. Então coma peixe, coma carne, à vontade, frango. Porque muitas vezes a gente substitui a refeição por um sanduíche. Sim ou não? Por um Mac, não é? Então, cuide bem do seu corpo nesse ano. Comece hoje. Alma irrepreensível. Agora nós vamos um pouquinho para dentro. Tem o corpo, não tem? Mas lá dentro, no coração, na mente, tem uma coisa que ninguém vê. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem uma alma. E você tem um espírito. Amém? Você tem uma alma. E lá mais interior tem o espírito. Então vamos falar um pouquinho da alma, para você ter um excelente 2025. A alma é o segundo pilar que sustenta a tua vida. A alma é a segunda coluna das nossas vidas. Coloque em tela, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. A alma também é chamada da mente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16.
Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Agora leiam comigo aqui, todos juntos, bem forte. Mas nós temos a mente de Cristo. Mais uma vez, bem forte. Mas nós temos a mente de Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem a mente de Cristo. Se você é uma mulher, um homem, uma criança, um jovem salvo, que Jesus entrou na sua vida, um dia te transformou, você tem, ela está aí com você, ela está ligada ao seu espírito e à sua alma. Agora, a expressão do poder, da glória, da unção dela, vai depender da sua união em alma e em espírito com Ele. E é isso que nós muitas vezes negligenciamos. A nossa mente, a nossa personalidade, abrangendo tudo que nós somos, os nossos sentimentos, pensamentos, hábitos, o nosso comportamento. A psicologia chama de ego ou psique. Daí que vem a palavra psicólogo, né? É o profissional que cuida da alma. O pastor também cuida da alma e do espírito, não é? E um pouco do corpo também. Quando unge os enfermos, quando ora pelos enfermos, não é? Trata do ser integral. Então, para que você tenha um excelente 2025, você vai ter que cuidar um pouco da sua vida interior. Você vai ter que renovar a sua mente. E a mente é como um músculo. Ela precisa de treinamento e renovação constantes. Diga comigo, treinamento e renovação constantes. Se a sua mente, os seus sentimentos, eles são repetitivos, sempre negativos, você está repetindo as mesmas coisas ano após ano, você precisa renovar a sua mente. E sabe como que nós sabemos isso? Tem alguns indicadores nesse painel de controle para nós percebermos se nós estamos precisando de renovação. Primeiro, mude internamente seus pensamentos e emoções, trocando os negativos e pecaminosos pelos positivos e bíblicos. Amém? Quais que são os negativos e pecaminosos? Olho por olho, dente por dente. Me prejudicou, eu vou dar o troco. Não é? Não estou contente com a pessoa, prejudico ela. Ou falando mal, ou dificultando a vida dela. Sim ou não? Então, isso precisa ser renovado na sua mente, na nossa mente. Porque a mente de Deus é uma mente de amor, é uma mente positiva, é uma mente que ama sempre e tudo faz para o bem dos seus filhos amados. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então a mente de Deus, quando renova o nosso pensamento, nos torna pessoas generosas, amorosas, perdoadoras, compreensivas. É por isso que no Antigo Testamento Deus já dá essa regra dizendo assim: não guardarás rancor do teu irmão, mas o procurarás e falarás diretamente com ele, exortando-o. Se todos os crentes e familiares cumprissem esse mandamento bíblico, nós seríamos muito mais felizes. Sim ou não? Porque a Bíblia manda nós confrontarmos o erro e o pecado olho no olho. Sim ou não? Isso é o verdadeiro amor. Diga, um pai, uma mãe que ama, confronta o filho. Em amor, mas confronta. Sim ou não? Aquele pai permissivo, aquela mãe permissiva, que deixa o filho fazer tudo o que quer, que não corrige, não chama atenção, não está amando esse filho, está mimando. Diga comigo, Deus é o bom pai. Ele não nos mima, Ele nos exorta. Amém? Então faça isso com o seu próximo. Se a pessoa está te incomodando, não é? Fale com ela. Eu me lembro, num dos pastorados, eu pastoreei mais de 10 igrejas, foi na época que a mini saia estava entrando na igreja. Quem se lembra dessa época? Vocês lembram dessa época que a mini saia estava chegando nas igrejas? Faz tempo, né? Porque as irmãs usavam vestido e saia aqui do joelho para baixo. Aí começou a subir, principalmente entre as meninas, as adolescentes. Aí teve uns irmãos que começaram. Vocês sabem, né, o que é? Vai, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro.
E eu, na época, não entendia, porque eu era crente novo, né, o que estava acontecendo. E eu fui buscar orientação e conhecimento. E o que eu descobri? Vai lá e fala com a moça ou com o pai da moça. Sim ou não? E resolve o problema. Vocês estão entendendo? Vai lá e fala com a menina, vai lá e fala com o pai, com a mãe dela, e resolve o problema. Então tudo é assim, para nós termos um ano maravilhoso em 2025, seja transparente, mude internamente, tire os pensamentos negativos, pecaminosos e coloque pensamentos positivos e bíblicos. Para isso, você vai ter que mudar também externamente. Diga, a minha casa, o meu carro, as minhas roupas, o jeito que eu falo, são expressões de como está a minha mente. Sim ou não? Então, pinte uma parede da sua casa. Troque o conjunto de tapetes do seu carro. Troque aquele lençol que está rasgado na tua cama. Compre um tênis novo. Faça uma comida diferente. Estão entendendo, amados? Pega aquela sandália velha que já está furada embaixo e compra uma nova. Amém? Tem que mudar paradigmas, tem que mudar internamente e externamente. Lave o carro. Tire aquele monte de lixo que você carrega dentro do carro, não é verdade? O carro vai ficando ali um depósito, né? Tem um monte de sujeira às vezes. A gente vai carregando aquele peso. Dentro da bolsa, renove a sua bolsa, faça uma limpeza na tua bolsa, na sua pasta do notebook. Amém? Porque o exterior fala muito de como está o seu interior. A nossa casa fala muito quem nós somos. O nosso carro fala muito quem nós somos. E a maneira de nós falarmos fala muito de quem nós somos. Higienize a sua alma. Escute a palavra diariamente. Eu não vou perguntar, mas faz de conta que você teria que levantar a mão aqui. Mas não vou pedir, tá bom? Só vou fazer o exercício. Quantos de nós ouvimos pelo menos uma mensagem diariamente? Não precisa levantar a mão. Irmãos, vou dizer para vocês, quando eu não ouço uma de manhã, uma tarde e uma noite, eu já fico meio mal. Porque assim como nós comemos de manhã café, começo da tarde almoço, começo da noite janta, para renovar a nossa mente, nós temos que ouvir a palavra de Deus pelo menos uma vez por dia. Sim ou não? Amém? Então entra lá no canal da PIB, avança, põe a mensagem e escuta a mensagem de novo. Está entendendo? Ou põe um outro bom pregador, se você tem dúvida eu te recomendo, bons pregadores. Você não precisa ouvir só o pastor Renato. Tem outros excelentes pregadores também, com excelentes conteúdos. Mas ouça, renove a sua mente, ouvindo a palavra de Deus todo dia, amém? Renove a sua mente, lendo a Bíblia todo dia. Todo dia você tem que ler a Bíblia, irmão. Se você não ler a Bíblia todo dia, pelo menos um capítulo, não renova a mente. E se não orar pelo menos meia hora por dia, também não renova. Amém? Pelo menos isso. Agora, a maioria dos crentes, se pedir para levantar a mão e se forem honestos, não estão conseguindo. Sim ou não? Se alimentar ouvindo a palavra, renovar a mente lendo a palavra e orar para ter comunhão com Deus, pelo menos meia hora por dia. A maioria de nós não estamos conseguindo. Daí a nossa tibieza, daí a nossa fraqueza, daí a nossa falta de entendimento e prática. Porque a mente não é renovada. Ela precisa de oração, ela precisa de leitura da palavra e ela precisa ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir
a palavra de Deus, amém? Remova todos os conteúdos negativos e antibíblicos, sim ou não? Então todos os filmes, todas as séries que são negativas, que trazem dor, que trazem morte, que trazem pecado, que trazem demônios, que trazem terror. Irmãos, tem crente viciado em filme de terror, sim ou não? Tem. O que vai acontecer com esse irmão? Ele não vai crescer na fé. Porque fica bloqueado. Diga, a mente, a alma precisa desbloquear. Como é que você desbloqueia a tua alma? Renovando ela, treinando ela. Amém? Assim como você precisa se banhar todo dia, você precisa também lavar a sua alma. Não é? Tem até aquela expressão, lavei a alma, né? A gente se sente bem, não é? Então, quando você lava a sua alma com a palavra de Deus, com a oração e lendo a Bíblia, você vai se sentir livre. E você vai ter um ano excelente em 2025, amém? E para concluir, o Espírito mantido irrepreensível, é o terceiro pilar. O Espírito é a parte imaterial do homem, mas é a parte que nos dá consciência e que nos faz semelhantes a Deus. Abram as suas Bíblias e eu peço que coloquem em tela 1 Coríntios 2:11. 1 Coríntios aqui, 2, agora o 11. Vamos lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 2. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Diga comigo, os pensamentos vão do espírito para a alma. Porque o livre-arbítrio, a consciência, a imagodeia, a imagem e semelhança de Deus estão aonde? No espírito. É a parte mais interna, mais sublime do homem e da mulher. A Bíblia prossegue da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então diga, o meu espírito, unido ao Espírito de Deus. É aí que nós pecamos. Nós não nos unimos intimamente ao Espírito de Deus. Diga comigo, por falta de comunhão. Diga comigo, Deus ama a comunhão. Sim ou não? Deus ama a comunhão. Por isso que ele diz, vivam em comunhão. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então vive em comunhão com o seu marido, vive em comunhão com os seus filhos, vive em comunhão com a sua igreja, vive em comunhão com o seu professor da EBD, vive em comunhão com o seu pastor, vive em comunhão com o seu líder, vive em comunhão com os seus filhos, vive em comunhão com o seu patrão. É claro que se ele não for crente, a comunhão não vai ser tão profunda, mas você pode respeitá-lo, amá-lo, honrá-lo. Viva em comunhão! Porque Deus ama a comunhão. A comunhão vem do Espírito Santo de Deus. E quando o nosso espírito se liga ao Espírito de Deus, nós estamos em comunhão, para que o nosso espírito seja santificado. E aí nós vamos tomar as decisões certas, aleluia! Porque começa lá no espírito, passa pela alma e vai para o corpo. Quando nós erramos ou acertamos, fazendo, falando, é porque já passou pela alma e pelo espírito. Vocês estão entendendo? E é por isso que Deus dá valor às nossas decisões, porque elas têm sentido moral. Diga comigo, as nossas decisões têm sentido moral, porque passou pela alma e pelo espírito. Estão entendendo? Então, quando nós erramos, nós precisamos de perdão. Quando nós acertamos, nós recebemos galardão. É por isso que a Bíblia diz, se alguém der que seja um copo de água, não é? A um profeta, recebe galardão de profeta. Um copo de água a um evangelista, recebe galardão de evangelista. Um copo de água a um pastor, recebe galardão de pastor. Vocês estão entendendo? Quando você honra uma pessoa pela comunhão, você recebe o galardão dele também junto com você. Seja uma garrafinha de água, seja uma oferta, seja um pedaço de bolo, um café que você serve, um abraço que você dá. Irmão, te amo, estou orando por você, eu te honro, você é uma bênção na minha vida. Você está recebendo também, está tendo comunhão, está partilhando, está se edificando e edificando o outro. Então você está sendo abençoado e vai ter o melhor ano da sua vida, aleluia.
é a parte eterna do homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. É a parte que você tem que zelar mais, que você tem que guardar mais. A Bíblia também liga o espírito ao coração, dizendo: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Pois então o pó voltará à terra e o espírito, vamos ler todos juntos? E o espírito voltará a Deus que o deu. Quando o nosso corpo vai lá para a gaveta, vai lá para o buraco, para a sepultura, nós não estamos mais lá. Amém? O espírito já foi para Deus, segundo a Bíblia. Jesus disse para o ladrão arrependido na cruz e convertido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque o espírito dele iria se encontrar com o espírito de Cristo. Amém, amém? Então a parte mais importante que você deve guardar é o teu coração, o teu espírito. É a parte eterna. É aquela parte que vai sair e vai estar com Deus, aguardando a ressurreição do corpo, por ocasião da volta de Cristo. Aí vai voltar e vai restabelecer essa unidade. Os irmãos estão entendendo? Só que aí sem pecado. Amém? Então diga para a pessoa que está ao seu lado: a tua salvação é a tua salvação. Vocês estão entendendo? Então quando você preserva o teu coração, o teu espírito, você está honrando a tua salvação. Porque Deus salva primeiro o nosso espírito, depois a nossa alma e depois o nosso corpo. Amém? O Espírito Santo entra em nós e entra em profunda intimidade com o nosso espírito. Por isso que quando você ouve a palavra, você sabe que é a verdade. Porque o teu espírito testifica com o Espírito Santo de Deus. Ele testemunha ao teu coração e você sabe: essa palavra é a verdade, eu não posso sair dela. Sim ou não? Quem já teve essa experiência de sentir o Espírito Santo, a convicção? Você está ouvindo a palavra, você sabe que é a verdade. Porque é o Espírito que testificou com o teu espírito. E aí vem a convicção, vem a certeza. Ninguém pode tirar isso de você. Diga: é a tua salvação. Ela começa lá no espírito. O seu espírito voltará a Deus. O corpo volta ao pó. Amém? Mas o espírito volta a Deus. Aleluia. E é por isso que você foi salvo. Para que o teu espírito, que é eterno, viva eternamente no céu com Deus. Porque a Guiena originalmente foi criado, segundo a Bíblia, para o diabo e os seus anjos. Amém? É por isso que a Bíblia diz: Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e sejam salvos. O inferno não foi feito originalmente para o homem. Foi feito para castigar a rebelião dos demônios. Os irmãos estão entendendo? Porque eles não podem se arrepender. Mas nós, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, podemos receber o arrependimento quando o Espírito Santo toca o nosso espírito e nós, tomados pela consciência de pecado, nos arrependemos, abandonamos o pecado e abraçamos o sangue de Jesus e recebemos a salvação. Aleluia. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: cuide da sua salvação. Cuide do seu espírito. É por isso que a Bíblia diz: completai a salvação de vocês. E Paulo diz: eu trabalho ainda com maior intensidade para garantir uma melhor ressurreição. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando eu te trato bem, eu vou ressuscitar um pouco melhor. Os irmãos estão entendendo? Sabe o que poderá acontecer no céu? Aquele irmão que você não abençoou, que você não cooperou, que você não ajudou, que você não orou por ele, que você perseguiu, que você foi um mau irmão para ele, Deus vai te colocar abaixo dele. E ele vai ser o teu líder lá na eternidade, pelo menos por alguns milhares de anos. Os irmãos estão entendendo como Deus é? Às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer tudo para esse irmão sair da igreja porque ele está me incomodando, eu não gosto dele. Lá na eternidade, ele vai ser teu chefe. Porque você não honrou a vida dele aqui. Você vai ter que lavar os pés dele lá na ressurreição. Os irmãos estão entendendo como é o reino? Por que que Jesus assumiu soberanamente sobre todo joelho, toda língua
Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Por quê? Porque Ele se ajoelhou e lavou os pés dos apóstolos que iriam abandoná-lo e traí-lo. Os irmãos estão entendendo? Diga, para o Espírito chegar à glória, nós temos que servir com humildade. Não tem glória sem serviço e sem quebrantamento no reino. Os irmãos estão entendendo como funciona o reino? Não tem glória, não tem galardão sem serviço e quebrantamento. Aquela pessoa mais difícil para você, Deus pôs na sua vida para você aprender o que é perdoar e servir. Os irmãos estão entendendo? Por que Deus coloca um filho difícil? Uma esposa, às vezes, que a gente tem dificuldade. Um esposo que, às vezes, a esposa não sabe o que fazer para agradar aquele homem. É Deus ensinando. É Deus santificando o espírito para que ele volte a Deus que o deu santificado. Porque sem santificação, diz a Bíblia, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Por isso, tenha o melhor ano de 2025. Santificado. Jesus, ao se encontrar com os discípulos, lá em Atos 20, 22, coloque por favor, João 20, 22. Já um pouquinho antes de partir, João capítulo 20, versículo 22. Então soprou sobre eles e disse, todos juntos, vamos lá. Bem forte. Mais uma vez. Por que Jesus soprou, irmãos? Ele não podia falar só simplesmente, receba o Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, o que Deus fez nas narinas de Adão? Estão entendendo? Ruá. Soprou. É o fôlego de Deus. Diga, sem o Espírito Santo, não tem santificação. Ele sopra sobre nós. E nós temos que receber. Amém? Como é que você recebe? Dizendo, vem Espírito Santo. Eu te quero em 2025. Transborda em minha vida. Transborda Espírito Santo. Me santifica no corpo, na alma e no espírito. Me faz uma pessoa amorosa, perdoadora, generosa, ganhadora de almas. Um cristão que te honra no corpo, na alma e no espírito. Aleluia. Você tem que desejar, reputar, amar, buscar o Espírito Santo para ele vir. Tem que correr atrás dele, porque ele ama relacionamento. Digo, o Espírito Santo é como pomba. Você tem que tratar bem, senão ele foge. Sim ou não? Por isso que ele veio em forma corpórea de pomba. Pomba, um animal branquinho, delicadinho. Sim ou não? Você tem que ser delicado com o Espírito Santo. Amém? Para ele vir. Receba ele. Receba ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado. 2025, o Espírito Santo em você. Receba. Receba mais. Mais dons, mais amor, mais fé, mais alegria, mais esperança, mais bondade, mais benignidade, mais mansidão, mais paciência, mais temperança. A começar em casa. Diga, o meu primeiro ministério é eu mesmo. E depois a minha família. Porque Deus disse, amarás ao teu próximo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, faça o seu periódico. Durma bem. Ouça a palavra. Leia a Bíblia. Cuide de você primeiro. Amém? Você vai ter um ano extraordinário. Usando a linguagem temporal, você vai arrebentar em 2025. Amém? Vai ser um ano maravilhoso, o melhor ano da sua vida, cuidando bem do corpo, da alma e do espírito. Eu quero concluir dizendo,
1 João, capítulo 4, versículo 13. 1 João, talvez o apóstolo que mais conheceu a Jesus na intimidade da comunhão. É 13 aqui, ó. 1 João 4, 13, por favor. Deus nos deu seu Espírito. Vamos dizer mais uma vez? Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você sabe que ele mora em você. Amém? Você sabe. Porque foi Deus que deu a você o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Jesus falou isso em outras palavras, dizendo, permanecei no meu amor. Não é? Eu quero te convidar então a colocar a mão no ombro, pegar na mão, abraçar alguém que está aí pertinho de você. Quem é a pessoa que está mais perto? Chega perto. Ou chega junto. Porque na igreja não existe quem caminhe só. Então, olhe aí para frente e para trás, veja se tem alguém só. Aí, se tiver alguém só, muda de lugar e senta do lado dela. Não deixa ninguém sozinho. Tem que ter um toque. Segura na mão, põe a mão no ombro, abraça. Não deixe ninguém sozinho nesse momento. Porque tem pessoas tímidas às vezes, né? A pessoa tímida, ela não vai, então vá ela. Aí que bom. Agora, deseje que essa pessoa que você está segurando a mão, abraçando, tocando, tenha o melhor ano de 2025 da vida dela. Porque aí essa bênção volta para você. Eu recebi a visita de um judeu e ele disse assim, eu gosto de abençoar e gosto de vocês porque vocês abençoam. E quando a gente se abençoa, a bênção fica indo e voltando. E ela se reforça na sua vida e na vida de vocês e na minha também. Olha, um judeu, hein? Porque ele sabe a importância de abençoar. Vocês estão entendendo? Então abençoe agora o seu irmão, a sua irmã. E deseje, e ore para que ela tenha o melhor ano de 2025, que ela tenha saúde física, que ela faça os seus exames, que ela cuide da sua alimentação, que ela durma bem, que ela tenha um bom sistema imunológico. Vai orando, vai abençoando. Que ela faça exercícios físicos, que ela caminhe, que ela cuide bem do seu corpo, que ela ame o seu corpo, cuide bem da sua saúde. Vai orando por essa querida, por esse querido. Vai abençoando a vida dele, a vida dela, que é tão preciosa. Vai pedindo que nesse ano a circunferência abdominal fique fininha para ele, para ela. Que vá saindo a gordura em excesso. Que ele possa chegar aos 80, 90 anos com muita saúde. Vai abençoando o corpo dessa pessoa, pedindo, orando, para que ela tenha plena saúde. Tenha um ano 2025 sem doença, sem acidente, sem quedas, sem fraturas, sem AVCs, sem infartos, sem morte, mas com vida e vida em abundância. Oh Senhor, abençoa o teu povo. A saúde física dos teus filhos, o corpo, Pai. Ore agora pela alma desse querido, dessa querida. Que ela tenha uma boa saúde emocional. Que ela possa se relacionar bem, porque nós fomos chamados e salvos para vivermos em comunhão. Ore agora para que ela tenha uma boa saúde emocional. Que ela seja uma pessoa equilibrada, amorosa, perdoadora, generosa. Que não se ofende e que também não ofende. Que compreende, que transcende e releva. Ó Espírito Santo, se derrama sobre nós e cura, Pai, a nossa alma das doenças psicológicas, da depressão, da tristeza, da ansiedade.
Eu sei que há pessoas com ansiedade nessa noite e que precisam de cura da alma. Oh, Jesus, Tu és o grande médico psiquiatra, o grande psicólogo, o grande pastor dos pastores. Toca agora esse amado irmão, com a cura da alma, para que tenha o melhor ano de 2025. E finalmente trabalhe o nosso espírito, que vivamos em comunhão com o Teu Santo Espírito, que recebamos neste ano uma porção dobrada do Teu Espírito, com novos dons e talentos, mas sobretudo com o fruto, que é amor, que é paz, que é bondade, que é mansidão, que é paciência, que é resiliência e permanência, para cuidarmos bem da nossa família, de nós mesmos, da nossa igreja, dos nossos líderes. Ó Deus, abençoa agora o espírito do Teu filho, da Tua filha, por quem estamos orando agora, esse espírito que é tão precioso, que é eterno, que um dia, ó Pai, vai deixar este corpo para estar para sempre com o Senhor aí no céu. Nos páramos celestiais, o Senhor dirá: bem-vindo, meu filho, minha filha, entra no gozo do reino do Teu Senhor. Que palavra boa, Pai, que o nosso espírito ouvirá, já revestido de glória, sem pecado. Estaremos livres da carne, livres do diabo e livres do mundo. Mas para chegarmos lá, a Tua palavra pede: santificai-vos de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Espírito, vai agora soprando sobre nós. Vai limpando o nosso coração, tirando o ódio, o rancor, a maledicência, a fofoca, a insatisfação, a agressividade, o palavrão, a palavra pesada, a palavra torpe. Vai limpando o nosso espírito, Pai. Porque é daí que procedem os nossos males. Vem lá do coração. Afeta a alma e sai pelo corpo. Ó Espírito Santo, queremos entrar em plena comunhão contigo. Vem, 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 sopra sobre nós. Para a tua honra e glória. Faz essa obra maravilhosa. E que aqueles que estão nos acompanhando pelas redes também sejam alcançados por essa palavra. Nós agradecidos pedimos, no nome precioso de Jesus, e todos que creem e recebem, digam amém. Amém, dê um glória a Deus. Se você quiser, aplauda ao Senhor, dê um aleluia. Glória a Deus, te louvamos, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Que gostoso, gente, o último culto do ano.